Estamos de volta com a TV FEConex, o terceiro dia da maior feira de oportunidades e negócios da região de Sete Lagoas. E como nós estamos aqui para oferecer informações e conteúdo de qualidade, hoje vamos começar falando de saúde. E para isso eu tenho dois convidados muito especiais aqui no estúdio. O primeiro, Dr. Glauco Perdigão, clínico, atuante também na cardiologia. E o personal trainer, profissional de educação física, Guilherme Raposo. Bom, eu tenho que confessar que eu já me sinto em casa, não é, gente? Porque são dois convidados muito próximos de mim. O primeiro é meu marido e o outro é o meu personal parceiro que está sempre cuidando da minha saúde e do meu bem-estar. Então, eu me sinto super à vontade para esse bate-papo maravilhoso e eu tenho certeza que tudo aquilo que eu absorvo desses dois profissionais, hoje vocês terão a oportunidade de absorverem também. Quando falamos de saúde, em primeiro lugar, bem-vindos. A gente estava de papo ali fora, então a gente acha que já está junto o tempo todo, né? Obrigado. Bem-vindos aí à TV FEConex. E quando se fala em saúde, automaticamente nós estamos falando também da prática da atividade física? Com certeza. Vamos começar. Primeiro, boa noite. Eu acho que é um casamento muito perfeito, uma entrevista com um profissional médico, um profissional da área da educação física, que tudo é interligado, né? Hoje, saúde física, mental, atividade física. Então, realmente, é muito importante e é muito interessante que a gente possa falar um pouco sobre isso. Eu sou suspeito, né? Porque eu sou um apaixonado pelo assunto medicina e sou apaixonado pelo assunto atividade física, então eu estou aqui com um grande parceiro, que eu acho que vai sair muito conteúdo bom daqui. Então, é isso que eu quero saber, porque além de ser um praticante assíduo, você, com certeza, como médico, orienta os seus pacientes de praticarem atividade física. Numa escala de 0 a 10, a importância da atividade física como base da saúde. Olha, esse assunto, essa associação de atividade física com saúde, isso já é antigo, todo mundo sabe disso. Só que hoje os estudos mais recentes são muito impactantes com relação a esse benefício. O que os estudos mais recentes falam? Se você faz uma atividade física tipo musculação, atividade resistiva, né, Guilherme, que a gente fala de atividade de força, você tem 17% de chance de reduzir o seu risco cardiovascular. Se você associa essa atividade de resistência, musculação, com atividade aeróbica, você diminui essa chance de desenvolver uma doença cardiovascular em mais de 40%. Então, isso é muito impactante. Então, apesar dos laboratórios hoje, a gente ter tanta tecnologia de medicamento, mas se a gente conseguisse colocar a atividade física numa cápsulazinha, esse sim ia ser o segredo da longevidade. Você concorda, Guilherme? Com certeza. Que, aliás, a humanidade tem mudado muito o perfil, né? Porque antes, com 30 anos de idade, já éramos velhos, digamos assim, coroas. E hoje as pessoas estão começando a envelhecer de fato aos 50 e olhe lá, porque está ficando cada vez mais distante. Não que o envelhecimento seja algo ruim, mas envelhecer com qualidade, eu digo amadurecer, né? Tem a idade, mas você está super em forma. Mas algo que me deixou muito surpresa, Guilherme, é que a atividade física só foi reconhecida em 1998, isso é muito recente. Mas de lá para cá, a gente já percebe um grande avanço na prática e nos resultados. Sim, a atividade física vem de muitos anos, o treino resistido, mas no Brasil foi reconhecido somente em 98 pelo Conselho, e a partir daí, as atividades, o órgão, né, regulamentador, teve um acompanhamento muito melhor e as pessoas estão muito melhor orientadas nas academias, né? E assim, a mídia vem cada vez falando muito mais em atividade física, a área médica vem entrando muito forte porque todo mundo vê hoje como um tratamento, né? Então é uma prevenção a várias doenças. E hoje é um comportamento das pessoas, porque antes a atividade física era um algo a mais. Hoje ela realmente faz parte do dia a dia das pessoas. Quando elas não praticam com constância, tem aquele sentimento de culpa de que algo está faltando. E tem que ter mesmo, porque a atividade física é fundamental. E como mudou a visão, né? Eu tenho 20 anos de formado. A atividade física, antigamente, sabia-se dessa associação com o benefício de saúde, mas era muito estética, né? O que não é ruim, a autoestima, faz parte da nossa saúde, tanto física quanto mental. Mas hoje os benefícios foram tão claros, e a medicina entrou tanto nisso,
porque a gente consegue tratar tão melhor nossos pacientes com muito menos medicamento, quando a gente consegue induzir as pessoas a ter uma rotina de atividade física, que tornou-se praticamente obrigatório. Eu sou um grande incentivador, né, da atividade física, porque eu vejo isso na prática, os resultados na prática no meu consultório. Como eu consigo beneficiar os pacientes, não só com atividade aeróbica, mas é impressionante, né, Guilherme? Depois eu queria que você falasse um pouco para a gente, é com relação à musculação, né? Porque a musculação, antigamente, era muita hipertrofia muscular, estética. Hoje, os benefícios para a saúde, em todos os aspectos, é impressionante. Sim, sim. Essa inserção da medicina com a atividade física melhorou muito. Eu tenho 14 anos de atuação no personal trainer, então há 14 anos atrás não era tão forte assim. Hoje a gente vê muita gente chegando na academia porque o meu médico me mandou ir. Então, antes disso, a procura era muito menor. Então, hoje, por exemplo, no meu stand, eu tive uma conversa com 60 a mais e a pessoa me falou, estou treinando, faço minhas caminhadas diárias e eu estou treinando musculação 3 vezes na semana. O dia que eu não vou, eu sinto muita falta. Me faz muito bem, eu tenho muito menos dores, eu tenho algumas lesões no quadril e com a musculação eu melhorei muito. Então, a minha atividade do dia a dia e outras coisas. Então, a importância da musculação e a importância do médico orientar a fazer essa atividade física ajudou muito na educação física. Era exatamente aí que eu queria chegar. Muitas pessoas esperam a orientação médica para procurarem aquilo que elas já poderiam estar tratando de modo preventivo há muito tempo. Aí chega a necessidade por algum motivo mais específico. Porque primeiro a gente faz por bem-estar, para ter uma vida melhor, para dormir bem, para ter vários outros benefícios. Mas muitas pessoas esperam um diagnóstico para procurar, certo? Infelizmente. Pode falar. Falando em relatos, por exemplo, eu tenho vários alunos que falam assim, por que eu não comecei antes? Então, o pessoal com 40 anos, 45, 35, se eu soubesse desses benefícios, eu tinha começado aos 15, aos 20 anos de idade. Infelizmente, a regulamentação veio em 98, é recente ainda, né? E essa orientação veio um pouco depois ainda. Então, essas pessoas vêm sentindo falta de ter começado antes. E aí tem uma mudança de mentalidade? Tem um choque de consciência que funciona? Não precisa esperar chegar a 50 nem 60, né? Isso pode começar agora com tanta informação que nós temos, a comunicação tão abrangente, é tão simples falar sobre saúde e atividade física e tão óbvio, na verdade, né? As pessoas já deveriam ter essa consciência desde cedo, inclusive fazer com que os filhos cresçam cultivando este hábito desde a infância. Agora, foi para atividade física por uma necessidade, tem um diagnóstico. Quando esse paciente volta para o consultório, tem uma mudança de comportamento e comunicação? Com certeza. Então, uma coisa que é importante falar, a atividade física é essencial para todos, mas é importante uma avaliação médica antes de iniciar qualquer atividade física. A gente vê muito isso na prática, pacientes que me procuram hoje no consultório porque querem iniciar uma atividade física. É sensacional essa iniciativa, porque tem muitos que a gente percebe que não tomam medicamentos, não sentem nada, mas que estão com a pressão extremamente alta, exames extremamente alterados, alterações estruturais cardíacas que não sabiam que tinham e que às vezes existe uma limitação. Não quer dizer que não vá fazer, mas existe uma limitação. Então é importante que tenha essa avaliação médica prévia para que faça com segurança e que aquilo não seja um malefício, e sim sempre um benefício. O nosso corpo dá sinais, o nosso corpo comunica com a gente, o cansaço chega, a indisposição, as dores no corpo, é o corpo dizendo alguma coisa que você precisa olhar para isso. É claro que a gente percebe as consequências depois de uma certa idade, sim. Agora, se essas pessoas começassem a ter essa consciência antes de chegar a essa necessidade, seria diferente no consultório? Seria diferente, mas nunca é tarde para começar, né? Eu tenho pacientes hoje idosos que eu encaminho para fazer musculação, fazer atividade física e tem um benefício extraordinário. Mas é claro, quando você tem uma disciplina de iniciar uma atividade física desde mais cedo, os benefícios vão ser muito melhores, né? Porque, gente, musculação, ganhar músculo não é somente estética. Ganhar músculo significa você ter saúde mental, significa você ter imunidade, né? Você consegue combater infecções
com muito mais eficiência. Ganhar músculo significa que se você tiver um problema grave de saúde, um politrauma, uma infecção, você está numa UTI, a sua chance de recuperação é muito maior. Recuperar de tratamentos psiquiátricos, né, transtornos depressivos, de ansiedade, melhora da glicose, melhora do colesterol, perda de gordura com mais facilidade. O paciente que tem músculo, ele emagrece com mais facilidade. Então, os benefícios são extraordinários. Então, entrou no meu consultório, vamos fazer um check-up e vamos para o Guilherme. Olha, a atividade física é um dos comportamentos que você precisa ter com si mesmo para que você tenha bons resultados na vida. Porque quando você cuida de si, você tem bons resultados com o seu corpo, com a sua mente, com o seu bem-estar, tudo em volta vai fluir e funcionar melhor. Agora, é claro que a gente também entende que depois da pandemia, teve uma mudança de comportamento. Né? Muitas pessoas foram para atividades esportivas ao ar livre, que eu acho isso muito benéfico, mas também outras preferem ficar em casa. Elas ficaram ou mais sedentárias, ou elas buscaram soluções para fazer algo em casa, o que às vezes pode ser burlado, porque não dá tempo e acaba não fazendo. O acompanhamento na atividade física, ele é importante, porque a atividade física direcionada é de um outro nível, mas nem todo mundo pode se permitir a isso. Agora, para uma atividade física feita em casa, no quintal de casa, em um espaço da sala. Antigamente se comprava uma esteira, mas acabava que ninguém fazia, uma bicicleta. Mas hoje tem outras soluções mais práticas que podem ser funcionais. Sim. Pós-pandemia, né? A pandemia mudou muita coisa. Atividades diárias, por exemplo. Então, hoje tem muita gente que trabalha de home office. A pessoa que trabalha de home office, ela não quer sair, às vezes está em grandes cidades, grandes centros. Não tem nem tempo, porque é muito trânsito, é muito burocrático você chegar na academia. Aí você tem 20 minutos, meia hora para chegar na academia, mais um treino de 40 minutos, uma hora e meia. Mais 40 minutos para voltar ocupa uma parte muito grande do seu dia. Então, pós-pandemia, muita gente buscou fazer ao ar livre e em casa. Agora, para ter uma certa frequência, você precisa colocar como uma rotina. Uhum. Você tem que pensar que como você bebe água, como você respira, como você trabalha, você tem atividades do dia a dia, você também tem que fazer essa atividade física. Fazer com que esse hábito seja algo automático. Se você acorda e o seu corpo pede, você já sabe o horário daquele compromisso que você tem com o seu próprio corpo, com a sua saúde. Exatamente. Agora, interessante, porque se eu tenho, por exemplo, você hoje trabalha com uma empresa de equipamentos. Então, você pode montar uma academia em qualquer espaço. Se eu tenho um cantinho na minha sala, se eu tenho um cantinho no meu quintal, ou se eu tenho um cômodo que pode virar academia, hoje você pode montar um espaço multifuncional de acordo com a minha necessidade. Então, às vezes, ao invés do investimento de tempo, de combustível, de academia, eu posso pagar um profissional como personal trainer para me orientar pelo menos 2, 3 vezes por semana. É um investimento em mim e eu posso ter essa praticidade em casa? Com certeza. Com essa empresa de equipamentos, um público muito grande que me procurou foi residencial. Até alunos mesmo que eu tenho, são meus alunos de personal, vão na minha academia, treinam, mas, eu tenho um tempinho à noite, eu quero fazer uma atividade. Então, tem uma esteira, tem uma bike. E tem um caso também dentro da minha própria casa. Com essa empresa, a gente colocou uma bicicleta de spinning na minha casa. Hoje, ajudou muito no processo da minha esposa. Ela perdeu 15 quilos de 6 meses para cá, tendo essa bike em casa. Então, a nossa rotina de personal, de professor de educação física, da aula de pilates, é muito corrida. Apesar da gente estar dentro da academia, a gente está cuidando da saúde dos outros. Uhum. A gente tem que tirar um tempo para a gente também. E a bike dentro de casa ajudou muito. E às vezes você está ali um tempinho, 20 minutos que você tira, você resolve. Hoje, por exemplo, eu também não tinha tempo, com uma programação um pouco acirrada de trabalho, eu treinei em casa. Então, eu fiz alguns exercícios funcionais. Mas se eu tivesse algum equipamento que me ajudasse, com certeza eu potencializaria aquele resultado por fazer algo mais intenso. Sim, não é verdade? Bom, a gente tem aqui um apaixonado por atividade física. Se ele pudesse, ele morava, inclusive, dentro de uma academia. Inclusive, no nosso projeto de casa, nós temos um espaço reservado, pequeno, onde nós vamos montar a nossa academia. O Guilherme vai montar para a gente nossa academia. E, às vezes, as pessoas assustam, né, Guilherme? Porque acham que exige-se um custo muito alto para montar uma academia. Isso depende muito do objetivo. Um iniciante que está focado em saúde, às vezes o custo não é tão alto assim do que um praticante de musculação em alta intensidade. Então, hoje você consegue adaptar as questões de custo para todas as pessoas, não é assim? Com certeza. Com o trabalho de importação, a gente consegue um custo muito bom para as pessoas treinarem em casa.
Então, uma máquina que seria muito cara, a gente consegue ter um custo acessível para que tem em casa. E da pandemia para cá, o tempo corrido que você tinha, você lembra que a gente trabalhava uns treinos mais rápidos? Sim. Você falou da bike. Exatamente, Então, de acordo o com a HIIT, necessidade de cada um. Exatamente. E veio de um tempo para cá muito estudo do HIIT, que são treinos mais rápidos, mais intensos e curtos. Então, em casa, dá para fazer bastante treino, assim, com pouca coisa, com pouco material. Então, hoje eu acho que a gente já pode começar uma conversa mais profunda com o Guilherme sobre montar academia em casa. Sobre uma negociação, né? Uma É parceria. muito interessante ser a sua esposa, Dr. Glauco. Muito obrigada por essa academia em casa. Estou muito feliz com esse investimento. Afinal de contas, não tem nada mais caro do que remediar a saúde. Isso é caro, isso é gasto. Gasto é remédio. Gasto é precisar ficar dando uma manutenção em algo que você poderia ter evitado. Exatamente. Gasto é perder seu tempo com algo que você não precisava viver. Então, investimento é ter a saúde em dia, você fazer o melhor por você, prolongar a sua vida e não só prolongar, mas viver com qualidade, que é isso que eu ouço muito em casa. Precisamos viver com qualidade, não é isso? Exatamente. E aí a gente está aqui numa feira de empreendedorismo, né? Empresas que visam lucro e um médico falando de saúde. Aí as pessoas podem ver, que estranho. Não é estranho, por que não investir na saúde? Né? Eu falei aqui de estatísticas de 17% de redução de de doença cardiovascular, 40% de chance de redução. Por que não utilizar essas porcentagens como lucro para a nossa saúde, para a nossa vida? Tem aí empreendedores que saem 6 horas da manhã e voltam 11 horas da noite, trabalho, clientes, contabilidade, lucro, redução de custo. E por que não tirar meia hora para fazer uma atividade física por dia? É impressionante. Ah, não tem tempo. Não tem a prioridade. Exatamente. Não é isso? É a prioridade. E entrando nesse assunto que você falou aí de números, a gente tem pós-pandemia, tem vários projetos de pessoas treinando ao ar livre, treinando em casa, que diminui, falando também de medicamentos, que diminuiu muito medicamentos, até mesmo para a cidade. É um custo para a cidade, vários medicamentos para pressão, para diabetes, etc. Então, as pessoas mais ativas, treinando em casa, na rua, na academia, onde seja, tem diminuído muito a utilização de medicamentos. Então, internações hospitalares. Né? Então, talvez se o governo entendesse que estimular a atividade física para as pessoas, né, governantes, o que for, estimular isso para as pessoas, o custo de gastos hospitalares, de farmácia básica, SUS, o tanto que seria reduzir, porque é impressionante, o tanto que os benefícios são inquestionáveis. A gente vê isso não só nos estudos, mas na prática mesmo. Gosto, pode falar. E só quando vê os números que a gente percebe a importância, né, da atividade física. Eu gosto porque eu tenho assim 2 profissionais de saúde, 2 excelentes comunicadores que estão trazendo para vocês hoje, eu não vou dizer um choque, mas uma reflexão para uma nova consciência, um novo comportamento. E a gente sabe o que a gente precisa. O que a gente não faz é ter essa comunicação interna e dizer o que eu assumo, qual é a minha responsabilidade, né, com a minha saúde, até onde eu estou deixando isso de lado, e eu sei muito bem das consequências, mas eu só não quero olhar para isso. Então, é muito importante ter aqui 2 profissionais que esclareçam da forma que eles deixaram tão simples a importância desse cuidado com a saúde. Olha, receber vocês aqui hoje foi simplesmente sensacional. Eu ficaria horas e horas falando com vocês, mas teremos outras oportunidades. Muito obrigada pela participação. Vou deixar que vocês façam aí a despedida com o público da FEConex. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que a gente poderia ficar horas e horas aqui falando de saúde, falando de estudos científicos, benefícios da atividade física para a saúde. Mas a gente não tem esse tempo, mas estou à disposição, né? Eu, no meu consultório, fazendo minhas consultas presenciais, consultas online, check-ups, risco cirúrgico, eletrocardiograma, atendimentos clínicos, cardiológicos, onde que na prática clínica a gente vai poder ajudar muitas pessoas e incentivar e continuar incentivando as pessoas a praticar atividade física e se cuidar. Porque o foco é viver mais. Exatamente. Eu também agradeço poder falar de saúde, a gente fala um pouco nas redes sociais, né? E poder falar para o pessoal aqui que está aproveitando a feira, uma feira de conexões, e tem muita empresa aí também sobre saúde, e é muito bom falar para todo mundo aqui sobre isso. E hoje a conexão é essa, saúde e bem-estar com a atividade física para gerar mais resultados positivos na sua vida. A gente volta já com a TV FEConex.